Alexandre de Moraes continua causando. Ele agora quer saber quem seriam os líderes do movimento contra a eleição de Lula e que denunciam possível irregularidade no sistema de votação do país. A Polícia Federal recebeu determinação para investigar os protestos e identificar os cabeças que devem ser processados e possivelmente presos. Possivelmente na forma da lei. Protesto na cúpula. O ex-ministro Marco Aurélio Mello disse que podemos estar diante de uma escalada autoritária sem precedentes na história do Brasil. Segundo ele, é lamentável a forma como se determinou a suspensão das redes sociais do consultor econômico Marcos Sintra, que havia questionado o sistema eleitoral brasileiro. Confira. Olha, nos vens da Constituição Federal, a inviolabilidade de deputados e senadores, considerados votos, palavras, manifestações. E eles respondem, se for o caso, na Casa Legislativa pela quebra de decoro. Fora isso, é fechar-se a Constituição Federal, o que não é bom. O que eu penso é que é hora de temperança, é hora de compreensão, é hora de somar esforços para ter-se futuramente um Brasil sonhado. Todos trabalharmos em prol disso, visando isso. Não vejo com bons olhos o que vem ocorrendo. Daqui a pouco eu talvez não possa mais atender a Jovem Pan e quero até mesmo me colocar uma mordaça. Eu que sempre falei em imprensa nos meus 42 anos em colegiado julgador e sempre falei com muita espontaneidade, com muita pureza d'alma. A discussão é sempre bem-vinda, ela esclarece os cidadãos e cada qual tira as suas conclusões a respeito. Os brasileiros não precisam ser tutelados. E a função em si, a meu ver, do Tribunal Superior Eleitoral não é essa de proibir a manifestação de pensamento. O tribunal deve atuar quando provocado e, evidentemente, sopesando aspectos positivos e negativos em um ato de constrição que venha a impor. Eu estou realmente assim atônito com o que ocorreu em relação principalmente ao economista Marcos Sintra. Aonde nós vamos parar? Eu cheguei mesmo a perguntar quando estava na bancada do Supremo e preocupadíssimo com a atuada que vinha sendo mantida pelo colegiado. Isso é muito ruim. Vamos atuar, como eu disse, com compreensão, com temperança, e percebendo que, em direito, o meio justifica o fim. Se tem um meio para chegar-se a um certo objetivo, se chega. Se não se tem, há de se recuar para homenagear o Estado democrático de direito. Eu próprio não, porque estarei sempre na trincheira da resistência democrática e republicana e revelando o que eu penso sobre as matérias. Foi o que eu disse, não vejo com bons olhos o que vem ocorrendo, que se aproxima muito de um autoritarismo e a partir, inclusive, de voz única do hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que não é, inclusive, mais secretário de Segurança Pública. Ainda sobre escalada autoritária, o jornalista da Jovem Pan, Adalberto Piotto, disse que nunca viu nada igual, nem teve conhecimento, nem mesmo nos relatos sobre o regime militar. Veja. Ministro, eu vou lhe contar um bastidor agora também ao coronel Gerson Gomes. Eu quero agradecer que os senhores tenham atendido ao nosso convite, mas nós enviamos convites aqui a várias autoridades, a vários parlamentares para participarem desse debate e tivemos hoje uma dificuldade gigantesca e muito estranha com a negativa deles. Aí eu me lembro das aulas de história quando eu era jovem na escola, e quando comecei na carreira de jornalismo, eu tenho 50 anos de idade, eu convivi com jornalistas que viveram o regime de exceção. E eles diziam que, além da censura, eles conviviam com um medo muito grande. Ministro, o senhor está falando aí que daqui a pouco o senhor também teme. O senhor teme em algum momento, o senhor que tem essa história dentro do Supremo Tribunal Federal, de ser tolhido na sua liberdade de expressão?
Os manifestantes esclarecem que não se trata de um protesto contra o sistema democrático, e sim contra o sistema que permitiu a candidatura e eleição de um elemento condenado judicialmente para a presidência da República. Tardio o protesto, sem dúvida, mas antes tarde do que nunca. Muita gente me pede análise sobre a formação do governo de Rafael Fonteles no Piauí e o que esperar do Nordeste com a suposta vitória de Lula nas eleições. Por enquanto, nada a declarar. O governo do Piauí está em formação. Já disse alguma coisa alguns dias atrás e certamente devo me posicionar oportunamente. Por ora, não vejo nenhuma novidade. É mais do mesmo. Um governo totalmente politizado, partidarizado e entregue para a gestão de políticos, coisa da qual o Piauí, sob o PT, não consegue se desapegar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores que a história da eleição de 2022 não acabou. Ele adiou o posicionamento sobre o tema. Garante que vai se manifestar depois da divulgação de relatório feito pelo Ministério da Defesa sobre a votação. O documento deve ser liberado na quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Será que vai ser uma data para ficar na história? Deixe comentários e vamos adiante.